Boa noite, pessoal. Essa é a ProSim. Essa é a ProSim do dia 8 de novembro de 2021. A nossa frase do dia do Left Short Open Chapter é ascensor. Na casa da consciência intermissivista, o mais frutífero é colocar a base intrafísica da TENEP como sendo o ascensor para os andares superiores da evolução consciencial. Tá? A TENEP, que é uma tarefa energética pessoal, é importantíssima para a evolução do intermissivista, né, da consciência, e ainda você vai estar fazendo assistência para muita gente, para muitas pessoas. Quem entrou logo comigo no início foi a digníssima Cris. Cris, você já fez as anotações? Já sim, nossa, digníssima, caramba. Mas vamos lá. Okay. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Eu demorei um pouquinho para conseguir me concentrar hoje, mas assim que eu fiz, foi uma circulação, uma MB bacana, fluiu bem. No arco com a Margarete, ao exteriorizar, eu percebi uma grande quantidade de energias, né, saindo de ambas as mãos. E ao finalzinho, eu comecei a ouvir o barulho do mar. Sabe quando você abre os olhos e fala, tem um monte de gravação de mar, de tudo, né? E eu falei assim, nossa, acho que eu deixei algum som ligado. Mas não, mas era direitinho, sabe? O mar vindo, batendo, voltando, com aquele... Só faltaram os passarinhos, Sil. Enfim, ao receber, eu percebi uma luz forte no frontochakra, e a energia deslizava pela frente de uma forma densa, gostosa, mas densa, assim, quase concreta mesmo. Na fase 3, eu me conectei com todos vocês, eu percebi a formação do pilar, mas logo o campo para mim ficou muito escuro e a energia se mudou completamente. E aí, assim, hoje eu estava fazendo umas pesquisas em cadernos antigos meus, né, de Aprocim, de TENEPS e tudo, e acho que eu comecei, evocou um monte de coisa que ainda não estava bem resolvida, pelo que eu percebi durante a minha Aprocim hoje, sabe? Então, mudou muito a energia, bastante, e ficou assim, nessa exteriorização, meio essa monte de lembranças estranhas, mais ou menos até metade das conexões. Aí, quando foi o serenão, mais ou menos, me deu primeiro aquela calmia, mas, de repente, meu corpo começou a ter muito tremeliques, eu não conseguia controlar o corpo, minhas mãos começaram a se movimentar bastante, e ficou assim, mais ou menos até um terço do bolsão. Aí eu ainda continuei depois exteriorizando muita energia, né? Mas aí não era mais com movimento com as mãos. Eu percebi o campo ainda muito escuro, a temperatura ficava alternando entre quente e frio. Eu tive várias reflexões também, né, sobre essas situações todas e tal, e também alguns desconfortos. E também, em algum momento, me veio assim, vários homens com aqueles chapéus, parece uma reunião de bispos, com papa, sei lá, alguma resolução, não entendi. Mas eu fiquei lá exteriorizando a energia, não sei o que significava, tal. Para mim, acabou uns 5 minutos antes. Eu também exteriorizei bastante energias, né, para a oficina de todos, como reforço, para o planeta como um todo. E tá tudo certo, tá tudo bem aí. Obrigada aí pela participação de todos. Um beijinho. Boa semana. Obrigado, Cris, pela participação. Digníssima Cris. Boa semana. Digníssima Luciana, agora tem que chamar todo mundo de digníssima, quer desequilibrado. Luciana, você pode falar agora? Se não ganhar um digníssimo, eu vou ficar magoada. Excelente. Brincadeira. Boa noite, tudo bem? Boa semana para todo mundo. Boa noite. Na preparação, hoje eu tive algumas sincronicidades com o que a Cris falou. Começou devagar, eu tive um pouco de dificuldade de me conectar, mas aí, quando eu consegui, eu precisei respirar um pouco, fazer uns exercícios de respiração, aí fui entrando. Aí, logo que fui entrando, tive muita salivação, está virando agora uma sinalética nova, muita salivação e pigarro, às vezes eu me engasgar. Vieram alguns pacientinhos do consultório, uma pacientinha minha que internou esse fim de semana,
e percebi um grupo assim muito grande, muito iluminado em volta. Quando o Walter aplicou em mim, eu senti uma energia muito fraterna, teve muita calmia, eu senti minha cabeça assim iluminando, e uma coisa muito estranha, eu não vou saber descrever, como eu consigo descrever, eu vi o planeta Terra girando em volta da minha cabeça, parecia que é como se eu tivesse um chapéu de planeta Terra, eu não sei explicar isso, assim, foi muito interessante. Quando eu apliquei no Walter, eu também senti uma energia muito fraterna, assim, muita gratidão. Walter foi uma energia muito fraterna mesmo. Que mais? Vieram mais alguns pacientes, dois irmãozinhos que eu atendi há 15 dias, mais ou menos, Pedro e João, e eu tive a impressão de ver a linha serexológica dos dois. E aí veio uma informação de que talvez eu tenha um pouco de facilidade para isso, para eu investigar um pouco mais. Quando começou o pilar, outra sincronicidade com a Cris, começou muito denso, tudo que estava muito iluminado ficou muito escuro, e não sei explicar por quê, eu fui para dentro do pilar, e quando eu fui para dentro do pilar, tudo se iluminou, e nossa, mas era tanta energia no pilar, que a sensação que eu tive é que aquilo era uma central extrafísica de energia. Ele era tão claro e tão iluminado, e tinha tanta energia. Raríssimas vezes na minha vida eu senti algo tão energizado. E ele foi iluminando, iluminando, e eu vi iluminar muito a baratrosfera. Tive muita dor no corpo, que não é habitual, tive dor no braço, dor muscular, mas aí depois, quando começaram a entrar as conexões, foi muito fácil conectar com a central extrafísica de energia, e aí eu apaguei um pouco nas conexões, eu escutava a chamada, mas não voltava a apagar. Quando começou o Bolsão, eu comecei a ver uma estrada e muitas pessoas, e quando acho que a assistência ia começar mais intensa, eu apaguei umas 2, 3 vezes, eu voltei, e eu percebia o meu corpo em EV, eu estava em EV ali, e saía, parece que espículas, assim, de energia de mim, parecia que eu tinha, assim, sei lá, um corpo de um porco-espinho, assim, mas era energia, né, as espinhazinhas, assim, acordei 10 minutos antes, acordei bastante cansada, mas aí desassimilei, ainda estou meio sonada aqui, assim. A minha caminha me espera depois da troca de relatos, mas tudo bem, vou descansar, daqui a pouco estou bem. Boa semana para todo mundo. Boa semana, obrigado, Luciana, pela participação. Posso só falar um pouquinho? Que eu lembrei que uma pantera negra passou na minha frente 2 vezes no Bolsão. Ok, está anotado. Silvana, você pode fazer o seu relato agora? Olá, pessoal, boa noite. Na fase 1, eu comecei a ver luzes violeta e azul no aproximado, ele estava bem escuro. E eu vi o Arthur, o filho do Rafael, eu não sei que tamanho ele está hoje, mas ainda pequeno, e ele estava no aproximado, né? Depois, trocando o arco voltaico, recebendo da Berê, eu já senti a pressão no frontal e entrei no balonamento. Eu senti a energia pressionando bastante o meu frontal, as pernas e as mãos ficaram muito grandes. Eu entrei num EV e o meu corpo formigava todo. Quando eu fui aplicar na Berê, eu comecei a sentir que a energia entrava muito suavemente pelo frontal dela e fazia como se fosse um balanço entre o frontal e o nucal, né? Meu braço esquerdo, meu lado esquerdo do corpo começou a trepidar, assim, uma aproximação do aparador que eu senti também, e muitos bocejos. Quando eu entrei no pilar energético, entrei já girando muito forte, ele tinha uma cor azul anil e ele estava muito frio. E eu comecei assim a girar nele, a girar, sentia de novo as pernas e os pés muito frios, né? Comecei a sentir enjoo. E foi até o final do pilar, assim, com essa sensação. Nas conexões, o frio continuou e eu via muitas luzes. E
bocejos, lacrimejamento, pressão nos olhos, nos ouvidos, e ele foi assim, pela conexão toda. Na serenosfera, eu senti como se tivesse sido colocado uma placa no meu frontal, e eu ouvi a frase assim, olha, você tem que fazer o que você tem que fazer, assim, meio que imperativo, sabe aquela coisa? E depois eu entrei no bolsão, comecei a exteriorizar energias para o planeta, para a minha oficina, para algumas pessoas que haviam me pedido para assistência, né? E eu senti que o campo aqueceu bastante no bolsão. A pressão nos ouvidos, no cardíaco e nas coxas aumentou, né? Eu comecei a ver várias cenas, mulheres e crianças negras carregando baldes de água na cabeça e elas iam em direção ao poço, enchiam de água e voltavam. E assim, apareciam muitas cenas rapidamente e eu apagava. Eu voltava em outro cenário, né? Nesse outro cenário, é como se eu estivesse num carrossel bem girando rápido, muito colorido. Girava, passava muitas pessoas pela minha frente ali e eu apagava novamente. E nesse último cenário aí que eu consegui me lembrar, eu via vários homens de branco atendendo pessoas, e eram negras também. E interessante que um deles tinha a cabeça de um gorila. Mas, assim, já também apaguei, e quando eu acordei, senti que tinha terminado, não sentia mais energia, nada. Eu olhei, eram 19h52, né? Eu fiz a desassimilação, terminei me sentindo muito bem e agradecida a todos pela participação. Boa semana, obrigada, viu? Obrigado, Silvana, pela participação. Uma boa semana para você. Os digníssimos Walter e Virgínia podem falar agora. Oi, boa noite a todos. Boa noite. Na primeira fase, eu fiz a retirada manual do ectoplasma, consegui instalar um EV muito potente e o campo na poltrona parecia que trepidava. No arco voltar, que eu fiquei exteriorizando, apliquei em 2 pessoas que estavam necessitando. Na formação do pilar, eu vi, em determinado momento, eu vi uma mulher, uma boneca loura, e aí me veio à mente a palavra Rússia e a informação que era para eu começar a exteriorizar com potência. E eu comecei a exteriorizar para esse país, e a energia começou a ficar muito pesada, muito, muito pesada, e eu acabei apagando completamente nas conexões. No bolsão, eu voltei, percebi alternância de temperatura, às vezes muito frio, outras vezes muito calor. Exteriorizei com as mãos levantadas, por orientação do amparador. Fiz novamente retirada do ectoplasma com as mãos. Continuei exteriorizando para o quadrante, o meu quadrante Europa, principalmente para a Rússia, e também para a minha oficina. Terminei com bastante sonolência, bastante cansaço, mas já está tudo voltando ao normal. Obrigada. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, é interessante, né, como a gente pode observar a mudança do padrão pensênico no início da APROCIM, na fase 1, e eu percebi um certo grau de impaciência, então um padrão pensênico de impaciência, de irritabilidade. E logo, então, a gente percebe que é um acoplamento, é uma escagem que provavelmente a gente fez de alguma situação do dia a dia, ou até mesmo da própria APROCIM. Então, já comecei a exteriorizar a retirada de ectoplasma com as mãos. Eu percebi que já poderia ser uma assistência inicial na fase 1. Então, eu retirei o ectoplasma com as mãos, já criei um campo de ectoplasma para esse tipo de assistência, e foi melhorando todo esse padrão. E culminou com a melhora na recepção do arco da Luciana. Então, quando a Luciana iniciou o arco, é interessante, né? Quando a gente recebe o arco voltaico à distância, quando inicia o arco, quando a gente vai receber o arco,
a gente já percebe também a mudança do padrão energético no nosso campo. Então, quando a Luciana iniciou o arco, eu pude sentir uma ativação bem intensa do frontal, né, com esferas de energia dourada que chegavam no frontal, depois violeta, depois mudava de cor. Então, deu para nitidamente perceber a mudança, né, do padrão energético ali no momento do arco. Mas uma energia muito agradável, muito harmônica, e foi tomando conta, pegou o laríngeo e pegou, como a Cris comentou também, a parte anterior aqui, né, dos chakras frontais, do cardíaco, do laríngeo, e foi pegando toda essa região e deixando uma condição de bastante equilíbrio, muito, assim, homeostática, muito equilibrada. Que eu agradeço aí a Luciana pela sua disposição energética e assistencial. Bom, e aplicando na Luciana, eu percebi a presença de um amparador bem forte, bem alto, bem energeticamente bem assim reforçado, e um aporte de energia muito grande indo para a Luciana. E deu para sentir a expansão do campo, e eu pude perceber que é um amparador provavelmente ligado a ela, né, no processo assistencial dela. E também me senti muito bem aplicando o arco, na presença desse amparador, e de maneiras que a gente agradece essa interação, né, que ocorre dentro do arco voltaico. Já no pilar, eu pude perceber a formação do pilar de uma maneira bem intensa, um volume grande de energia, carreando já algumas consciex assistidas nessa fase inicial. E nas conexões eu também apaguei, percebi alguma coisa nas conexões, mas fiquei muito desconhecido, apaguei, e continuei assim no bolsão também, mas já exteriorizando bastante ectoplasma também no bolsão interassistencial. E terminei bem, muito agradecido aí, e provavelmente a assistência hoje foi de grande porte aí para todos os aproximadores e para o planeta em geral. Coloquei a área da saúde em pauta de assistência, que é minha oficina, e o quadrante do América do Sul, para assistência aí no quadrante planetário. Eu estou muito bem, terminei bem, a impaciência melhorou, estou 0 bala, está tudo ok, e obrigado aí, e uma boa semana a todos, tá bom? Falou. Boa semana, Walter e Virgínia. Obrigado pela participação. Os digníssimos Toninho e Zaide podem falar agora. Zaide. Boa noite, Carlos, boa noite a todos. Boa noite. Hoje foi bastante assistência. Na primeira fase já entrei em sintonia com os amparadores e tive muito calor todo o tempo, muito, muito, muito calor. No arco voltaico com o Toninho, saiu muita energia das minhas mãos, verdes e douradas, e apliquei as melhores energias. Ao receber, me senti muito bem, bastante fraternismo. E nas conexões acompanhei, mas não tive assim, nenhuma mentalização. No pilar, muita luz verde e azul, muita consex para assistência. Tinha muitos amparadores, autoluminados e gengilinho. Tinha bastante, eles eram todos esverdeados, bem compridos também, mais alto do que os normais que eu tinha visto, bem mais alto. E muita assistência, muita. Aí eu fiz assistência para o meu quadrante, fiz assistência para a minha oficina, assistência para todos os pedidos de TENEPs, esterilizei para todas da oficina também, e estou muito bem, e muita gratidão a todos, e boa semana. Boa noite a todos. No início achei o campo muito tranquilo. No arco voltaico com a Zaide,
recebendo, deu para sentir muita energia. Aplicando, eu percebi que saiu muita luz saindo das minhas mãos. No pilar, senti formar bem rápido, nas conexões não percebi, e no bolsão, vi muitas imagens, mas não consigo explicar. E estou bem, e boa noite a todos e boa semana. Obrigado, Carlos. Boa noite, Zé e Toninho. Uma boa semana para vocês. Obrigado pela participação. Ok. A Márcia Cristina, pode falar agora. Oi, boa noite. Boa noite. Bom, hoje eu fiquei trabalhando até quase o horário da Procim. Até estava chegando o horário, parece que o trabalho começou a render melhor, sabe? Mas aí eu vim para a Procim, achei que fosse ser difícil para eu me concentrar, fazer EV. Mas não, na fase 1 foi super tranquilo, fiz o EV fácil, senti o campo muito tranquilo, mentalizei todo mundo. E no final da fase 1 já comecei a sentir bastante aquecimento dos palmochakras. Aí, recebendo o arco voltaico da Mel, os palmochakras ficaram muito ativados, é como se eu estivesse recebendo pelas mãos. E minhas mãos pareciam conchas, assim, de luz branca e calor, toda a mão, né, com aquela ativação. Depois, o que eu achei também, quando eu estava recebendo, que demorou muito, até achei que tivesse travado o áudio, fui olhar, mas estava normal. Olha, parece que foi uns 10 ou 15 minutos recebendo o arco voltaico. E depois eu aplicando na Mel, senti a ativação, continuou, né, dos palmochakras também, bastante durante a aplicação. E, de novo, como eu venho sentindo há algumas semanas, na hora de aplicar, eu sinto o meu corpo muito firme, os pés bem grudados no chão, como se fossem raízes, assim, nos meus pés. E eu sinto uma força, uma firmeza no corpo. Até pensei que talvez fosse o meu chakra básico mais ativado, junto com o plantar chakra, não sei o que é, mas é uma sensação muito boa sempre quando eu estou aplicando. Na fase 3, o pilar energético, logo no início eu comecei a girar junto com o pilar, como se eu fosse ficando meio mole e flutuando, né? Ele girava e me levava junto. Eu exteriorizei bastante energia para algumas consins, né, que precisam de assistência. Nossa, estou perdendo minha voz, não sei por quê. E em algum momento o meu rosto começou a ficar muito quente, além dos palmochakras e os plantochakras que já estavam ativados. E no final do pilar energético, de novo eu comecei a girar junto com o pilar e flutuar. Foi a mesma sensação do início, eu tive no final do pilar. Na fase 4, eu fiz o EV muito fácil e muito forte, esse EV. Normalmente ele é bem rapidinho, mas parece até que foi mais demorado. E nesse EV eu tive uma clareza mental grande, parece que o frontal e o laringo muito ativados, é como se o meu campo tivesse aumentado muito. E na central extrafísica de energia, gente, acho que vai sumir minha voz, do nada, não tenho nada na garganta, que estranho. Na central extrafísica de energia, eu vi do meu lado direito, é como se fosse uma rua, assim, tivesse uma mulher sentada na calçada, no meio-fio. Era jovem, alegre, com umas vestes claras, assim, bem soltas, o cabelo escuro, preso, só que tinha alguma coisa que saía do nariz dela. Parecia uma tromba, como se fosse um órgão, uma parte dela.
ou um dispositivo ligado no nariz. Só que ela estava alegre e leve, assim, ela não estranhava aquilo era normal para ela. Ela estava muito à vontade com aquilo. Eu é que estranhava, eu nunca tinha visto alguém, né, com uma tromba ou com alguma coisa daquelas no nariz. E que eu me lembre, a Central da Fraternidade e da Verdade eu ouvi chamar, mas não me lembro nada especial. Planetas Irmãos, eu vi duas meninas, aí foi do meu lado esquerdo, é como se elas estivessem olhando por uma paisagem assim bonita, duas meninas que pareciam indígenas, o cabelo escuro, a sobrancelha bem grossa, escura, as duas juntinhas e agachadas assim, tranquilas, e elas eram de outro país, eu não sei se elas eram da Ásia ou da América do Norte, mas o que mais se assemelhava era com indígenas, né, que eu conheça. E na parte dos evoluciólogos, vieram dois colegas do trabalho, né, eu fiquei pensando, nossa, por que eles vieram à minha mente, né, bem nessa parte dos evoluciólogos, é o que eu me lembro. Na fase 5, mentalizei minha oficina, inclusive estendendo também minha oficina, a parte de gestão pública, né, mais do estado de São Paulo, mas acabei estendendo também para a União, né, para o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo, né, da União também, para todo o país. E bastante assistência no bolsão. Em algum momento, hoje teve, né, várias imagens. Um homem se aproximou de mim ele tinha uma coroa, como se fosse de um rei, e uma capa, um manto marrom. O manto era bem rústico. E ele encostava a cabeça dele na minha cabeça, assim como se fosse o topo da cabeça, né, os dois topos da cabeça, e ele me envolvia com aquele manto marrom. E eu não sei se ele estava recebendo assistência ou o que era aquilo, eu não entendi essa situação. Ele era gordo, tinha um rosto bem redondo e era meio moreno, né, o que eu me lembro, uma aparência tranquila, assim, mas eu não entendi o que era aquilo. E eu voltei também, assim como a Silvana, 19h52, eu tive a impressão que tinha acabado, e aí eu fiz bastante desassimilação e fiz a remoção manual do ectoplasma. Olha, minha voz voltou agora, voltou normal. E estou me sentindo bem e agradeço a todos pela oportunidade, desejo ótima semana. Obrigada. Obrigado, Márcia, pela participação. Uma boa semana para você. O G pode falar agora, meu querido. Tudo bem? Fase 1. O EV se instalou forte e eu senti calor. E vi também um espectro de cores entre o laranja e o lilás. Na fase 2, aplicando na Tânia Barberini, senti energia saindo pelas mãos e a vi envolta em luzes que alternavam entre o azul anil e o branco. Depois a mão esquerda começou a ficar eletrizada. Percebendo, sabe quando você sente aquele frio na barriga? Quase isso. E depois o corpo ficou com uma onda de energia da barriga até os pés, só a parte de baixo do corpo, né? Na fase 3, eu tive dificuldade para me concentrar na doação de energia. Aí começou a vir muitos pensamentos distorcidos do dia a dia, mas distorcidos, coisa que nada a ver. E dor no pescoço do lado direito. Então eu fiquei fazendo circulação fechada de energia. Na fase 4, o EV se instalou novamente forte. A central de energia
novamente a dor no pescoço do lado direito e senti também a orelha, só que não dor na orelha, senti a orelha do lado direito. Na central da fraternidade, apenas exteriorizei e senti um pouco de dor no rim do lado direito também. Na central da verdade, várias e várias vezes me veio considerar 7, mas várias vezes. No bolsão, eu fui e voltei várias vezes, e aí comecei a intuir uma conversa sobre tela. Aí então eu apaguei e aí me veio uma conversa completa entre duas pessoas sobre tela. Eu acho que tem serralheiro trabalhando no astral uma hora dessa daí, né? E teve mais coisas, outras percepções, mas eu não me recordo, eu não anotei na hora e não me recordo. Mas é isso aí, estou bem, obrigado a todos, uma excelente semana. Obrigado, G, pela participação. Boa semana para você, meu amigo. A Margarete, pode falar agora, querida. Estão me ouvindo? Agora sim, alto e claro. Está me ouvindo? Boa noite a todos. Boa noite. Bom, eu tive muito balonamento desde o comecinho, desde a hora que eu já comecei, antes até de ligar o som. Depois, recebendo, eu senti nitidamente a pressão no frontal e no nucal, mas eu senti muito bem-estar. Foi tudo bem. Aplicando, eu senti as minhas mãos muito grande e a mão esquerda e o braço esquerdo também bem quentes. No pilar, eu vi muitas pessoas, mas eu não conhecia, não sei quem era. Tive muito balonamento, teve uma hora até que parece que eu estava acima, assim, do meu corpo e voltei. Foi muito engraçado, eu nunca tinha sentido isso. Depois, no evoluciólogo, eu dei uma desconectada, mas já no serenão eu já voltei. E foi todas as centrais eu fui me sentindo cada vez melhor, me sentindo bem. Depois, no bolsão, eu tive muito formigamento e muito balonamento. E muitas imagens, algumas até meio desconexas, uma até que faziam sentido para mim. E foi assim, estou bem, terminou tudo bem. Muito obrigado, boa semana a todos. Obrigado, Margarete, pela participação, seu relato, seu empenho em participar da Prosim. Meu amigo Newton, pode falar agora. Olá, pessoal. Estão me ouvindo bem? Está ótimo. Vamos lá, então. A Márcia falou que estava com a voz perdendo, a minha voz está meio esquisita. Pelo menos para mim, tá? Não sei porque eu não estou reconhecendo a minha voz. Bom, a preparação, antes da preparação, o campo estava bastante homeostático, muito tranquilo, uma temperatura um pouquinho fria. Agora, o interessante é que, quando eu falo pré-preparação, que durante a preparação mesmo da fase, de repente, e que não é comum, só olhar nos meus relatos anteriores dá para ver isso, quando começou a fase, mudou essa sensação do campo. E eu tive uma sensação que o campo ficou denso. E o que me passava, a leitura que eu fazia desse denso, eu senti muito denso, era que é tipo uma impaciência no campo. Uma sensação, e eu percebi que isso não era de mim, tá tranquilo, mas eu percebi que essa impaciência tinha a ver com algum acoplamento. Eu não senti o acoplamento, mas eu fazia a leitura do campo dessa maneira, que essa irritação era de acoplamento. E foi de repente, eu não estava sentindo isso antes de começar. Durante
essa preparação, e eu também comecei a me sentir girar durante essa preparação, a sensação que eu estava de girar, uma certa flutuação da minha energosfera, uma coisa assim, meio uma certa nauseante, né? Um pouco estranho, não é coisa comum eu sentir na preparação. Ao começar o arco voltaico, eu ainda estava sentindo a leitura, estava percebendo essa leitura de irritação no ambiente. Durante a aplicação, os meus palmochakras pulsaram muito, pulsaram bastante, eu sentia eles pulsando. Foi basicamente essa leitura que eu fazia ao aplicar, e ao receber, eu já passei a sentir uma sonolência muito grande. E foi nessa hora da sonolência que eu senti que, do jeito que essa percepção do campo e irritação apareceu, nesse momento da sonolência sumiu. Eu deixei de sentir sentir o campo assim com essa leitura. Eu fiquei realmente, entrei já na fase 3 um pouco sonolento, mas assim que começou, ganhei muita lucidez, assim que começou o campo energético, paraionológico, exteriorizei bastante energia, e eu senti que na exteriorização foi muito intensa, fora do normal, durante o campo. Senti bastante meu frontochakra pulsar, né? E aí eu trouxe algumas consciências e consciências durante esse trabalho do campo, né? Na formação do pilar. Nas conexões, eu exteriorizei bastante energia durante cada conexão, me vieram algumas imagens rápidas, mentais, eu não consegui registrar muito bem. Eu não anotei aqui, mas nessa parte de conexão me veio um número 138, do nada, assim, esse número ficou piscando, 138, 138. Como eu tenho muita relação com matemática, eu gosto dessas coisas, aí você vê, né? A mente é terrível. Aí eu comecei a pegar o 138, fazendo o somatório dele, dividindo. Olha só que coisa, vai lá entender isso. Só que o 138 ficava piscando, e eu pensando matematicamente sobre 138, sabe lá por quê. Mas é mente mesmo, doidinha. Alguns apagões rápidos que eu tive, mas voltava. Eu não perdi nenhuma conexão, eu voltava. Entrei no bolsão exteriorizando bastante energia, senti que exteriorizava bastante energia para assistência, senti ectoplasmia nos ouvidos, pela boca, uma soltura soltura nas minhas parapernas, eu sentia ela meio que flutuava uma, aí eu sentia flutuar outra, mas não era ao mesmo tempo. E também, em algum momento, eu senti uma soltura na para-cabeça. Tá? Mas durante essa soltura na para-cabeça, eu sentia a cabeça, para mim, a sensação do som, mas eu não sei se era o corpo, a parte energética para a cabeça, aqueceu bastante. Bom, e ao término, terminei um pouquinho antes do comando, mas quando eu voltei, assim, quando eu senti que tinha terminado, eu tive a sensação clara de que o comando viria, e veio logo de imediato. Eu tenho feito esse teste no final, e sempre vem logo de imediato. E eu terminei bem, muito tranquilo, bem lúcido, e uma sensação aí de agradecimento. Durante esse período do bolsão, eu pensei em algumas
em alguns bolsões, eu não fixei num bolsão só, não construí oficina para isso, pensei em alguns bolsões variados, necessitados, e no quadrante 1 também, mas eu não me fixei muito, não. Eu acho que a assistência foi mais disponibilizada para outros tipos de atividade. Terminei bem, muito agradecido aí pela equipe, pelo grupo, e agradecido pelo amparo extrafísico que nós temos. Tá bom, gente? Muito obrigado. Uma boa semana a todos. Beijo grande. Boa semana, Newton. Obrigado pela participação. Vali Matias, pode falar agora. Boa noite a todos. Na fase 1, a preparação foi assim, tranquila, eu fiz a mobilização básica das energias, e assim eu percebi um clarão no ambiente. Na fase 2, a troca foi, né, com o Carlos, e ao aplicar, eu senti que minhas mãos pulsavam muito, né, e uma puxava assim a outra, assim, era bem intenso esse movimento, e aí eu senti pressão no ouvido direito e um certo desconforto no rim também, tudo do lado esquerdo, tudo foi desse lado esquerdo, desconforto no rim também. E meu corpo balançava bastante enquanto eu aplicava. E minhas mãos também, em certos momentos eu percebia ela iluminada. Ao receber, eu senti assim um bem-estar, mas daí logo eu assim me desconectei, me descoincidi. Na fase 3, no campo, no pilar, eu também já entrei nessa fase assim, já meio descoincidida, né, saindo do arco, e eu continuei assim percebendo bastante clarão no ambiente, clarão extrafísico no ambiente. Na fase 4, eu só ouvi o holopensene dos evoluciólogos, mas eu não tive assim outra percepção, não. Adentrei a fase 5 também bem descoincidida, com muita salivação. Eu percebi que, assim, para mim demorou muito para acabar. Eu exteriorizei bastante energia e eu demorei bastante, assim, para voltar, para fazer a desassimilação. E eu percebi que quando eu né, voltei, eu estava com o cardíaco ativado, até demorou um pouquinho para voltar ao normal. Mas está tudo bem, e eu agradeço a todos a participação e um abraço. Boa semana. Boa semana, Vali. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. A Tânia Bock pode falar agora. Olá, boa noite. Boa noite. Hoje a energia estava muito forte. Quando eu comecei a fase 1, já senti aquela vibração forte assim no corpo inteiro. Imediato, não sei nem pensar direito em nada assim, nem fazer movimentação. Parecia que tinha como se fosse uma bolsa assim, né? Que a hora que parou para fazer, envolveu e começou a tremer. Daí eu iniciei na Isabel a aplicação, senti a energia circulando nas mãos bem forte, as mãos se atraindo, até as minhas pernas estavam se atraindo uma para a outra, dando mioclonia, assim, tentando se juntar. E depois recebendo, eu senti primeiro o estômago e depois o cardíaco. Depois, a fase 3, eu acho que dava uma energia nervosa mesmo, porque eu tive 2 interrupções felinas aqui no trabalho. Acho que os gatos sentiram a energia. Eles, não é toda hora que eles querem interromper, assim. E o amparador, eu ouvi, assim, sabe? Senti o amparador falando assim, vai lá resolver. Aí eu fui lá, resolvi e voltei. Daí, na fase 4, todas as fases demoraram mais que o normal, demoraram muito, muito, muito. Aí eu senti coceira e comecei a sentir frio. Daí, na fase 5, eu fiquei com muito frio, precisei me cobrir. Na hora que eu cobri o braço, assim, eu senti uma energia muito forte, porque estava exteriorizando muito. Parece que a hora que cobriu ficou até um exagero, assim, sabe?
e daí eu mandei a energia para a oficina e para o Brasil, e só que daí ficou quentinho ou ficou muito intenso, não sei, e eu apaguei. E eu dei uma acordada logo antes das 8, achando que tinha terminado, resolvi fazer assim, mas aí eu capotei, só acordei 8h15. Eu acordei super bem e sem sonolência, nada. Então, agradeço vocês e até a próxima. Obrigado, Tânia, pela participação. Uma boa semana para você. Ok? Bom, agora minha vez, né? Ok. Vamos ver aqui. Na fase 1, eu enviei energias ao proximário, eu senti o campo bem formado, né? Antes eu fiz desde assim, durante a chuveirada hidromagnética, né? Que tomo um banho, fazer a desassim. Fiz as energias moverem do lado esquerdo e do lado direito, esse alinhamento foi muito bom. Ao receber o arco da valida, fase 2, eu senti o frontal e o nucal muito aquecidos, sempre assim, a energia fluindo, e eu vi algumas consciências também por perto. Quando eu fiz o arco nela, eu senti muita energia fluindo, estava já em balonamento muito grande. Na fase 3, eu ouvi o comando, iniciei as exteriorizações, absorções, mas o tempo passou rápido, eu não percebi, né? Vi algumas consciências, mas nada específico. Na fase 4, eu ouvi todos os comandos, até planetas irmãos. Aí apaguei, eu estava bem lúcido, mas aí apaguei de uma hora para outra. Né? O tempo passou rápido, né? Eu pensei até que eu ia sair do corpo, eu estava muito desconhecido na fase 4. Na fase 5, eu ouvi os comandos, coloquei a oficina, mas não tive muitas percepções. Durante a Procino, não lembro em qual fase, eu tive várias mioclonias. Eu vi alguma consciência e tinha uma mioclonia, que é no meu caso, o corpo se move da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, e eu sei que é algum acoplamento, né? Algum escagem. E aconteceu umas 2 ou 3 vezes, né? E a energia é bem pesada, mas eu sei que foi um trabalho com várias consciências próximas. Eu fiz várias escagens. Com relação à voz, que é a Márcia e o Newton, estava estranhando, o Newton estranhando a voz, a Márcia perdendo a voz. De tarde, quando eu estava escrevendo, eu senti muito balonamento, fiquei quieto, olhando para a tela do computador. E quando eu falei, eu achei meio estranha, minha voz estranha, que às vezes eu falo para mim mesmo ouvir. Eu penso, às vezes, falando, né? E estava estranho também, só que comigo foi à tarde, né? Não tive outras percepções, né? Mas estou me sentindo muito bem. Eu acredito que a assistência foi muito grande hoje. Bom, além sempre, né? A ectoplasmia é muito forte em todos. Muitos sentiram frio, sentiram calor, mudanças de temperatura, né? O que mais que vocês viram? Eu vi sincronicidade comigo, com a Márcia e com o Nilton, com relação à voz e tal. Mas quais outras sincronicidades que vocês viram? Ou alguma coisa que vocês perceberam depois que ouviram os demais relatos? Eu esqueci Ah, de o comentar. Newton. Ai, desculpa, fala, Gipa. Fale. Não? Pode. É muita gentileza. Fala você primeiro, Luciana. Eu esqueci, desculpa de falar, eu anotei aqui, até desenhei. Quando o Newton falou do número 138, eu não vi o número, mas eu vi o símbolo do infinito e ele veio muito forte quando o Walter estava aplicando em mim. Tive a impressão que tinha algum matemático aí fazendo assistência, achei bem interessante. Muito bom. G? Então eu ia falar de número também, né? Porque o Newton falou 138, para mim veio considerar 7 várias vezes. E o Newton ficou fazendo conta. Divide aí 138 por 7, Newton. Acho que vai dar certo. E também na fase 3, a Cris, eu peguei, quando eu entrei, ela já estava falando, mas me parece que ela na fase 3 falou que sentiu a energia ficar escura, alguma coisa assim, porque quando eu liguei ela estava falando, né? E eu senti na fase 3 também, achei esquisito o campo aí, dificuldade também para me concentrar, para doar energia, mas que eu notei foi isso. Ok.
Acho que A palavra está aberta aí. irritabilidade também, né? Bastante gente ficou irritado no começo, impaciente, né? Exato, Sim, bem lembrado. Uhum. O padrão da irritabilidade. E o relato da Márcia Cristina, daquela consciência com aquele objeto na boca, lembra um pouco uma pessoa entubada, né? Pessoa no nariz. Né, no nariz, uma pessoa que talvez tenha dessomado entubada, apesar que ela estava bem alegre e tudo mais. Mas, como sugestão, né, como hipótese, apesar da vivência ser dela, ela que teria que pesquisar, né, essa questão toda, mas lembra bem uma pessoa entubada, né? Então, uma dessoma, qualquer coisa desse tipo. Mas é interessante, realmente muito interessante. Eu também percebi a mudança da energia ficar muito mais densa a partir da fase 3. Perfeito. Tá. Sim, acho que todos nós sentimos. Verdade. Mas alguém tem alguma sincronicidade ou alguma coisa que queira acrescentar? Eu acho que cores, né? Que me veio de intuição, mas isso tudo é para a gente sentar e conversar se é viável ou não, né? Tipo assim, até falei com a Virgínia agora, tipo assim, o livro, né, Assistência Energética Planetária, que é o manual da Procin, está para sair o ano que vem, e veio assim uma ideia de que o leitor, ao comprar o livro e ler o livro e se interessar, ele poderia mandar o seu endereço para a CIPEC e a CIPEC fornecer o link da reunião que a gente tem após a Procin, só para ele poder entender melhor, complementar melhor a leitura dele, né? Então, foi uma ideia aí que tem que sentar para ver se é viável ou não, mas, enfim, foi uma ideia que veio em relação à obra grupal aí, o manual da Procin. O leitor poderia, como exemplo, né, participar em algumas reuniões de relatos, né, da Procin, para ele poder entender melhor aquilo tudo que ele leu, né? Então, veio aí essa ideia para a gente sentar e discutir. Mas é isso. É verdade, é verdade. Gesael, quer falar? Diga, Gê. Não, eu tinha falado que também teve relato de cores, né? Acho que a Luciana, não sei, mais uma pessoa, e eu também vi várias cores, mas isso normalmente se O Walter relata. também viu. Uhum. É isso mesmo. Ok, pessoal. Lembrando do nosso curso de quinta-feira, né, de ferramentas organizacionais para o desenvolvimento da escrita. Na próxima, nós vamos fazer um nome menor, muito grande. Eu me enrolo. Mas, então, foi uma experiência muito boa quinta passada, né, com todos os nossos amigos. Foi muito interessante. Acho que todo mundo, os que tinham algum bloqueio, começaram a ficar mais, né? A Virgínia disse que o Walter já está fazendo os mapas complicados dele lá também, né? E nós fizemos outros vídeos com a ajuda da Virgínia e do Rafael, que são excelentes em produção. E está muito bom, está lá no EAD. Quinta agora nós vamos ver Google Docs e Google Keep, né? Como utilizar na escrita, no dia a dia. Eu vou mostrar a minha experiência, o que eu faço, como é que eu acho. Tem funcionado bem para mim, né? Vai ser um prazer tê-los lá, ok? Então, as melhores energias para vocês durante a semana. Até quinta-feira. Valeu. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.